Paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos à leitura da Sagrada Palavra de Deus, da Bíblia. E nós estamos dando continuidade no nosso desafio de lermos a Bíblia toda ao longo deste ano de 2022. E hoje nós já vamos iniciar o livro de Esther. Esther, ela tem algumas particularidades nesse livro. Primeiro, ele não fala o nome de Deus. Não existe o nome Deus nesse livro. Porém, Deus está presente em toda a narrativa do livro e dá pra gente perceber isso daí. Os personagens humanos principais desse livro são o rei da Pérsia, me perdoe, que acaba fazendo lá ele bebeu demais, chamou a rainha Vasti para participar lá de um momento, que era a rainha persa. Ela não quis, e de repente ele destitui essa rainha. Na sequência ele emite um decreto que todos os homens poderiam ser donos de suas casas, e aí ele promove um evento para descobrir uma nova rainha. Ele quer eleger uma nova rainha, e nesse interim, nessa questão da nova rainha, desse novo evento, aparece Esther, que é uma judia, e também o seu tio Mordecai. E nós temos como último personagem Amã, que é um oficial do reino. E o Amã é o ruim da história. Mordecai vai ser aquele que Deus eleva. Esther se tornará rainha e vai salvar o seu povo. E o rei da Pérsia aqui, pelo que a gente observa, ele é só um bebum. Mas é um livro muito interessante. Nós vamos ver a mão de Deus, como ele age em favor, daqueles que o amam e que confiam nele. Vamos juntos nessa leitura? Tá firme aí? Forte? Vamos lá, hein? Eu coloquei lá no meu Telegram um link falando sobre esse livro, e eu quero que vocês acessem lá e também já possam participar, entender melhor como é esse livro, tá bom? Muito bem. Esther capítulo 1. O banquete do rei. Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real na fortaleza de Suzã, que é a capital da Pérsia, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias. Meu Deus! E foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no palácio de jardim do rei, no seu palácio real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas e argolhas de pratas fixadas nas colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre o piso de mosaico e de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos, e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Todo mundo ficou chapadinho. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. A rainha Vasti é deposta no 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, em outras palavras, estava bebinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bista,
Harbona, Bigtá, Abactá, Zetar e Carcas, que lhe trouxesse a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela recusou-se a ir. O rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselho. Seus nomes eram Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, 7 nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei transmitidas pelos eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente ao rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar seu marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei de toda a Pérsia e da Média saberão que a rainha Vasti, o que ela fez, e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Determine que a rainha Vasti seja expulsa para sempre de sua presença, da presença do rei Xerxes, e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. O conselho pareceu razoável ao rei e aos seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império, a cada província, em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Ester se torna rainha. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém da fortaleza em Suzã. Hegai, o eunuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em seu lugar, em lugar de Vasti. O rei gostou desse conselho e pôs em prática. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, ou Mordecai, filho de Jair, era da tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Nós já lemos esses nomes, Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinha sido deportado de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa. Também era conhecida como Ester. Quando o pai e a mãe de Ester morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Ester e outras moças foram trazidas ao palácio real na fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Ester e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial, tratamentos de beleza também. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Ester a não revelar a ninguém sua nacionalidade, nem a origem de sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Ester e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levado aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamentos de beleza. 12 meses, hein? Só para conhecer o rei, hein? Meu Deus! 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Ai, ai, ai. Todo mundo ia ficar lindo, maravilhoso, hein? Isso aqui era o spa de estética da época. Não sei como eram as plásticas e outras coisas, né?
À tarde era conduzida aos aposentos reais e de manhã, na manhã seguinte, ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Ester era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Ester, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Ester se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco e encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Ester foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres oficiais um grande banquete em homenagem a Ester. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Ester continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob seus cuidados. A lealdade de Mardoqueu ao rei. Certo dia, quando Mardoqueu estava a serviço junto à porta do palácio real, 2 eunucos do rei, Bictana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Ester, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os 2 homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. A conspiração de Amã contra os judeus. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita. Ele deu a posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele, para lhe mostrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele, para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã, para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do império Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império, que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos, e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e darei 350 toneladas de pratas aos administradores do governo para serem depositadas no tesouro do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e
um decreto foi redigido exatamente na forma como Amã ditou. Em seguida foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província e em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era dia 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicado como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Mardoqueu pede ajuda a Ester. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, oraram e lamentaram muitos. E muitos se deitaram em panos de saco e cinzas. Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhes roupa para vestir no lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Ester mandou chamar Hataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mordecai e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Hataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo. Ele lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Hataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Hataque que mostrasse o decreto a Ester e explicasse a situação. Também pediu a Hataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Hataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então Ester mandou Hataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresente diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e sofrimento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Ester enviou uma resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. Pois nós vamos continuar amanhã essa história, gente, porque ela é maravilhosa. Que Deus abençoe seu dia. Lembre de deixar o seu like, seu joinha e vá lá no Telegram que eu já coloquei lá o vídeo explicando este livro, tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Até amanhã em nome de Jesus.